nome é Victor Hugo Oliveira de Jesus, sou servo do Ruá e hoje eu vim falar sobre São Bento. São Bento nasceu no ano de 480 depois de Cristo. São Bento nasceu na cidade de Úmbria, Itália. São Bento morreu no ano de 547 depois de Cristo e foi canonizado no ano de 1220. Vou contar um pouco sobre a vida de São Bento. São Bento era de família rica e São Bento ele não se importava com as riquezas da família dele. Embora a família enviou ele para estudos até Roma, lá ele viu uma realidade muito conturbada. As pessoas viviam os seus vícios e ele não estava de acordo com aquilo. Então ele resolveu se distanciar do mundo e viver somente para Deus. Em oração, desde muito jovem, sempre orava muito. E então São Bento ele se resguardou numa gruta. E durante um tempo, Deus ele enviou um servo, chamado Romando, a levar alimentos até São Bento, para que o servo não morresse de fome, o servo de Deus. E numa ocasião, Deus, querendo poupar Romano do seu trabalho de levar o alimento até São Bento e também de mostrar sobre a vida de São Bento para os povos, ele resolveu deixar com que o Romano não levasse mais comida. São Bento ficou um longo período sem se alimentar. Até um certo momento, onde um servo do Senhor também, estando farto em sua casa de alimentos, Deus pede para ele que leve alimento até São Bento. Ele não conhecia São Bento, porém, guiado por Deus, ele foi até a gruta onde São Bento estava e levou o alimento a ele. E através disso, as pessoas começaram a conhecer São Bento, a buscar estar indo até a gruta, buscar os conhecimentos e as direções espirituais que ele dava para as pessoas. Quando São Bento se tornou mais conhecido, os monges do mosteiro próximo convidavam constantemente São Bento a ser líder religioso deles. Portanto, São Bento não aceitava, ele não queria. Até que, por muito custo, muita insistência, ele acabou aceitando. Só que São Bento era sempre muito rigoroso. O lema dele era ora e labora, que é oração e trabalho. Só que os monges não viviam retamente da forma com que ele gostaria e que Deus gostaria também. Então ele começou a ser ríspido com eles, a cobrar mesmo. E eles não gostaram disso. Se reuniram e fizeram um plano para envenenar São Bento. Foi então num jantar onde, na taça de vinho de São Bento, eles colocaram um veneno. Porém, São Bento percebeu que aquela taça não estava normal. Deus, falou para São Bento que tinha algo de errado ali naquela taça. Então, São Bento, antes mesmo dele colocar na boca a taça, ele fez o sinal da cruz na taça e ela se partiu. E São Bento ele não ficou nervoso, não quis brigar com eles, apenas levantou da mesa e disse que Deus abençoe vocês e perdoe. E foi seguir seu rumo. Certa ocasião, no mosteiro, os monges se reuniam para orar. Visto que um dos servos, quando iniciava as orações, ele se retirava, São Bento começou a observá-lo. E em sua observação, ele viu
que existia um espírito maligno sobre o servo. Ele viu uma sombra muito preta que incomodava ele e fazia com que ele se retirava no momento de oração. Então, São Bento, para expulsar, pela graça de Deus, esse espírito do servo, pegou uma espécie de um cajado, um bastão que ele carregava, e deu umas bordoadas na lombar do servo, até que esse espírito ia embora. Depois disso, nunca mais ele passou a incomodar o servo e o servo continuou a sua vida de oração. Galera, boa parte do meu conhecimento eu adquiri através deste livro, Vida de São Bento. Ele é da Biblioteca Católica. Se vocês tiverem a oportunidade de assinar, todo mês vocês irão receber um livro de determinado santo. E também pesquisem em fontes confiáveis. Se tiver dúvida, pode perguntar para mim e para os demais servos. Que Deus abençoe vocês e sejam um sopro de Deus. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Amém.